Oi, segunda série, tudo bem? Hoje é a nossa sexta aula. Nós vamos retomar o nosso conteúdo da aula passada, que é sobre a Revolução Industrial. Só que nesse de hoje nós vamos ver a segunda e a terceira revolução. A primeira revolução, que vocês viram lá, a primeira fase, ela começa no século XVIII, lá na Inglaterra, onde as condições de trabalho da população não eram legais, mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, né, como a gente já comentou, inclusive em sala de aula. E hoje nós vamos falar sobre a segunda e a terceira fase. A segunda fase, ela começa lá no finalzinho do século XIX e termina no início do século XX. E a terceira revolução começa na Segunda Guerra Mundial e até meados da década de 70. Alguns autores colocam que nós estamos vivendo a revolução técnico-científica e informacional. Com essas tecnologias, com a questão da internet, e nós vamos trabalhar na próxima semana. Hoje, então, nós vamos ter a segunda e a terceira revolução. Vamos lá? Continuando com a nossa aula, meninos, nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Vamos dar seguimento a esse importante marco para a humanidade. Vimos lá nas aulas anteriores a respeito da manufatura, do artesanato. Lembra que eu comentei com vocês nas aulas, em sala de aula? Pois é. Nós vamos falar hoje sobre a segunda fase da Revolução Industrial e a terceira fase. Na segunda fase, nós vamos falar sobre a questão quando ela começa, metade do século XIX até o século XX, finalzinho, né, início do século XX. A principal característica, ou as principais características dessa revolução, meninos, dessa fase, nós temos a substituição do ferro pelo aço, o surgimento de antibióticos. Vale ressaltar, gente, que naquela época as pessoas morriam muito novas por questões sanitárias, que não eram, os esgotos eram a céu aberto, a vida na cidade era muito complicada, vamos assim dizer, por conta dos problemas de infraestrutura, questão de esgoto sanitário e tudo mais. Então, as pessoas naquela época, os médicos, tentavam encontrar soluções para amenizar os problemas de saúde. Foi nessa época que eles criaram, então, os antibióticos. Eles começaram a fabricar e a criar. E nessa época a gente tem que dar importância para a penicilina. Também a construção de ferrovias e navios a vapor, a invenção do telefone, da televisão e da lâmpada incandescente. Meninos, vocês sabiam que o telefone ele foi criado por Graham Bell em 1876, ou seja, o telefone só tem menos de 150 anos. Imagina a maneira como era feito aquelas transmissões telefônicas para os dias atuais. Será que o Graham Bell ele tinha na mente o que podia acontecer? Igual a questão da televisão. Será que a televisão, para vocês terem ideia, a televisão não tem nem 100 anos. Será que a pessoa que inventou a televisão, que era um russo, um nome bem difícil, ele vivia nos Estados Unidos, então em 1930 que teve a primeira transmissão para valer de algum programa de TV. Pensa a evolução da TV e da lâmpada incandescente. Nós temos também, nessa segunda fase, o uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura. Essa fase, gente, ela vai até a Segunda Guerra Mundial, onde então dá início à terceira fase, que é a Revolução Técnico-Científica.
acontece os avanços, continua acontecendo os avanços na medicina. Aqui nós temos a criação de robôs, a genética, lembra dos transgênicos que nós comentamos na agricultura? Então, começa para valer na terceira fase da Revolução Industrial. A consolidação do capitalismo financeiro, não sei se está dando para vocês verem aí, com as bolsas de valores, o aumento das multinacionais, a informação de notícias, os impactos ambientais, a preocupação, gente, com o desenvolvimento sustentável começa aí. Então, meninos, dá uma lida no texto que tem de apoio para vocês, vejam os vídeos que serão bem interessantes e façam também as atividades para a gente poder validar essas aulas. Postem no grupo de vocês, por favor, tá? E qualquer dúvida pode me chamar que eu estou aqui para ajudar vocês. Essa nova maneira de dar aula, nós precisamos muito da ajuda de vocês, certo? Fiquem com Deus, se possível, fiquem em casa se cuidando, tá? Um abraço, beijos, até mais.